Voltamos, a pausa foi rapidinha. Um segundo só para vocês piscarem para a gente já aquecer no assunto. Então, no programa de hoje vamos ter duas convidadas falar de duas situações diferentes. A primeira convidada é a Camila Albino. Ela é engenheira, modelo, transista, maravilhosa. A gente já conversou com ela aqui em outro programa. Diva inspiradora, porque ela é gata demais. E ela, assim, inteligentíssima, ela se empodera da situação, ela se empodera do ser maravilhoso. E o mais incrível de Camila é que ela tá disposta a ajudar na desconstrução. Então eu acho muito válido isso, eu acho muito importante a gente ouvir de quem sabe, a gente ouvir de quem estuda, porque ela é ímpar nesse assunto. Então ela vai vir aqui para falar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre o racismo institucionalizado e todas essas questões que a gente precisa bater na tecla. Então vamos para esse bate-papo que eu acho que vai ser bem interessante e também bem informativo para a galera. Então, Camila, vamos começar falando de um todo, como você enxerga esse racismo estrutural? Então, o racismo estrutural, a palavra estrutural, ela vem de estrutura, né? É como a nossa sociedade foi construída, em cima de quê? O que foi usado para a gente construir o que a gente tem, os nossos costumes, os nossos valores, os nossos gostos. E a nossa sociedade foi construída com elementos de racismo. Então, hoje as pessoas acabam reproduzindo o racismo até mesmo sem saber que está reproduzindo. A gente não deixa de sofrer e as pessoas estão agindo dessa forma sem saber. Porque a sociedade ela foi construída dessa forma, entendeu? Bom, até pra mim, que não sou um pouco leiga, mas esse assunto foi bom pra já dar uma entendida. É da mesma maneira que mulher reproduz machismo, porque a sociedade foi construída em cima de um patriarcado, né, onde a gente foi diminuída, né, por ser mulher e a gente para servir, exatamente. E aí acaba que mulheres mesmo reproduzem o machismo, entendeu? A gente tá falando muito sobre... A gente tá usando muitos termos, muitas definições, só que isso vai muito além dos fatos técnicos, dos fatores técnicos. Isso acontece e acontece todos os dias, de uma forma muito presente. Eu tô falando quem olha de fora. Agora eu quero que você me diga de dentro. Você vive isso e como todos esses termos, toda essa técnica, ela realmente acontece no dia a dia. Como isso de fato se dá, assim? Então, através dos costumes mesmo. Porque gosto é construção social, né? Então, tudo aquilo que você vê na televisão, tudo que você vive, aquilo ali influencia os seus gostos, entendeu? Tipo, hoje na mídia, se a gente vê... Por que o Instagram, por exemplo, ele vende... Né, nós, blogueiros, a gente passa uma ideia, a gente vende alguma coisa, a pessoa vê, ela quer aquilo ali para ela. Então, quando a gente fala de uma sociedade que foi construída em cima de um racismo, a sociedade já está acostumada já a invisibilizar, depreciar as pessoas negras. Então, por exemplo, Camila, você estava falando sobre desconstruir com amor. Nem sempre eu tenho toda essa paciência toda para desconstruir, porque é um assunto muito doloroso e é muito injusto as pessoas exigirem paciência e amor. Mas eu consigo entender que as pessoas não reproduzem essa palavra, não reproduzem o racismo só porque elas odeiam preto, mas porque elas estão acostumadas a fazer isso. Então, o meu lance é sempre falar para desconstruir, mesmo sabendo que eu não tenho obrigação nenhuma de desconstruir pessoas adultas e que têm acesso à informação, mas eu entendo dessa forma, é assim que eu vivo com outras pessoas, entende? Porém, como você estava perguntando, como é para mim, é um processo de identificação doloroso. Hoje eu consigo separar, tem dias que eu consigo separar, tem dias que não. Por exemplo, que a gente estava falando, cara, gente branca, ela é uma militante, né? E a militância, ela é dolorosa para a atriz principal, exatamente. E ela é cansativa. Então, ao mesmo tempo que você está vivendo e analisando a situação, a gente também é um ser humano. Então, tipo, chega uma hora que você já não consegue mais lidar com aquilo. Porque eu acho que você ter que ficar explicando para outras pessoas a sua existência, explicando para outras pessoas o fato de você ser
ser humano, que você tem o seu espaço, que você quer o seu espaço e que não vai ter ninguém para falar o contrário, e você ter que fazer isso, ter que fazer entre aspas, realmente é algo muito cansativo. O esforço que você faz é muito maior que o esforço que outras pessoas fariam, eu acho. Até porque você lutar por direitos básicos é uma coisa muito... Pra mim é um desaforo. É um desaforo, é isso que entendeu? É uma coisa assim, cara, eu realmente Exatamente. tenho que fazer isso. Eu realmente tenho que lutar por uma coisa que é básica, uma coisa que é pra todo mundo já nascer e ser educado dessa forma. É isso que a gente estava falando no início. Você, a partir do momento que a gente falou antes e você repetiu de novo, a partir do momento que nós somos seres adultos e a gente tem acesso à informação, a informação tá aí, as pessoas, além de informação, gente, as pessoas estão aí, a gente vive em comunidade, então basta a gente ter um olhar de, cara, nós somos... Humano, né? Um olhar assim, somos iguais, não tem por que ter essa diferença, não tem, E entender fatores históricos que precisam ser colocados em pauta, eu acho, para... Sempre, porque as pessoas sempre... eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, as pessoas mandam textos para eu revisar quando querem falar de um determinado assunto, e eu sou muito perguntada de uma pergunta que para mim, cara, às vezes eu não tenho paciência, que é sobre a escravidão. A escravidão foi um dos maiores crimes de todos os tempos, e obviamente que isso vai deixar um resquício negativo, né? Até porque tudo é através da cultura, do hábito. Então, é a maneira que os avós criaram seus pais, que estão te criando. A maneira que a gente vive hoje é a sociedade que vai ficar amanhã. O que a gente pensa hoje, como a gente se comporta hoje, é o que a gente vai deixar para amanhã. É o que constrói. Exatamente. E não faz tanto tempo assim, entendeu? Quando a gente fala no ponto sociedade, né? Tendo em vista que uma pessoa vive aí pelo menos uns 70 anos. Então, eu convivi com minha bisavó e ela viveu isso. Ela viveu a escravidão. Isso não está tão distante assim. Então, essa questão racial, ela tá assim, o racismo, ele tá em tudo, assim, pro povo negro, entendeu? No começo aqui do nosso bate-papo, você disse que às vezes as pessoas reproduzem atos que são racistas, mesmo sem nem ter consciência e nem saber que estão cometendo atos racistas. Eu queria que você desse alguns exemplos desses atos, até mesmo porque às vezes realmente pessoas cometem e não estão assim assimilando, e pode ser uma informação boa para quem faz isso sem querer parar de fazer ou pensar mais no que fala ou no que faz. A questão da solidão da mulher negra é uma situação racista, né? É uma reprodução do racismo, porque você escolhe mulheres brancas, porque você associa está próximo, né, a pessoas brancas e as pessoas brancas no geral como algo bom, né? E, por exemplo, numa cultura eurocentrada, que por exemplo, na questão de beleza, o padrão de beleza hoje é você ser uma mulher branca, ser como você é. Ser branca, ser loira, ter olhos claros, isso é beleza. Então, quando se levanta uma Isa, uma Naomi, uma mulherão assim, a galera fica espantada. Não consegue ver beleza em mulheres simples do dia a dia, né? E logo não vão se relacionar com elas. Por exemplo, na questão de beleza. E, por exemplo, um outro assunto... E associar isso a gosto. E associar isso a gosto é falar, não, minha preferência é por mulheres brancas, por mulheres ruivas, mas como eu falei que gosto é construção social. Sim. E a sociedade é racista, o seu gosto é construído num preconceito racial. Você encara duas situações. Primeiro, que a engenharia é um campo machista, principalmente a civil, que é uma área de construção. Segundo, você é uma mulher negra ali num campo extremamente machista, dominado por homens. Então acho que tem dois agravantes aí. Exato, tem a questão do machismo que você falou, e a engenharia não é uma profissão de pessoa onde tem uma maioria negra. Na verdade, o negro ele nem consegue chegar na universidade, para falar a verdade. Então, quando ele chega, e em qualquer área que ele escolher, já vai ser uma situação pesada, as pessoas vão olhar para você, vão se assustar. Esse sustinho é uma coisa do tipo, caraca, você tem terceiro grau, né? Porque o não esperar já é o costume. Já é uma coisa habitual. Exatamente, não tem... uma coisa enraizada. E aí na área da engenharia, né, que é uma área machista e branca, você ser uma mulher negra, como que
eu sinto, sim, o racismo. Eu me sinto muito desautorizada. Quer falar? Por ser mulher e por ser uma mulher negra. Você tem que ser... É cansativo, você Tem que se ficar reafirmar. provando aquilo todos Ficar os se dias. reafirmando, não, eu sou competente, eu me formei, eu estudei. Além de que você, hoje no mercado de trabalho, não só engenharia, hoje as pessoas negras elas têm que ser muito melhores do que as pessoas brancas para que elas possam ser vistas. Porque nós... Exato, a gente já... Milhões de coisas. Eu imagino que seja um processo de reafirmação exaustivo. Demais. E isso é uma coisa assim, de geração em geração, porque eu lembro que quando eu era pequena, meu pai me falava a mesma coisa. Meu pai sempre me cobrava muito. Não, cara, você tem que ser muito boa nisso, muito boa. E sempre muito bom, você não pode simplesmente relaxar, sabe? Você tem que ser muito bom. Por quê? Porque hoje, cara, você é uma pessoa negra, é exatamente isso. As pessoas não estão esperando de você competência. Você tem que provar que você é. Você tem que ficar se auto-reafirmando e se afirmando o tempo inteiro. E dentro da profissão, isso também acontece. É um pouco cansativo, é exaustivo, né? Além de exigir de nós algo sempre além das outras pessoas para muitas vezes ocupar o mesmo cargo. Cara, gente branca, é o seguinte... Pra gente deixar o mundo melhor hoje, a gente precisa desconstruir esses costumes, esses hábitos ruins e construir hábitos novos, costumes novos, gostos novos, deixar uma sociedade melhor para os nossos filhos. A gente estava trocando uma ideia aqui, não é fácil falar sobre esse assunto. E Letícia é uma pessoa muito empática, que eu estou conhecendo agora. E é esse o recado. Quero deixar para vocês. Vamos prestar mais atenção nas outras pessoas que são diferentes de nós, que tem algo para dizer. A gente aprende de onde a gente menos espera e também acaba ensinando pessoas que a gente nem espera também. E é isso. Beijo. E esse foi o nosso super papo com a Camila. Eu achei assim muito interessante. Eu achei que as informações são muito válidas pra gente repensar e refletir um pouquinho mais. É preciso, cara. A gente já passou do tempo da falta de informação. A informação tá aí na nossa cara. As pessoas estão aí. Cada um tá buscando o seu espaço. Cada um tá buscando ser respeitado. Então a gente precisa exercer o nosso papel de cidadão e de pessoas empáticas, empatas, para poder todo mundo conseguir existir de forma, né, de forma positiva e tudo mais. É muito fácil a gente falar que quer viver no mundo melhor, mas para começar a viver no mundo melhor, esse mundo começa na nossa casa, no nosso quintal, nas nossas atitudes. É de pouquinho em pouquinho, não adianta pensar que o que eu faço é pouco, não é. O que eu faço é suficiente para que um todo muito maior aconteça, para que uma mudança muito maior aconteça. O nosso, de grão em grão, a galinha enche o papo, literalmente. Então a gente precisa mudar. Então, foi isso. Vamos pro intervalo de novo. No bloco que vem tem mais um bate-papo bem legal. Então, aguarda aí um minutinho. A gente já volta.